Preparação do rubro-negro foi finalizada para o duelo contra o Flamengo. Vinícius Calado, como é que tá o time para enfrentar esse desafio tão difícil? Um abraço, Vitor. Boa tarde a você. Desta sexta-feira. Sextou, foi, Vitor? Sextou, meu amigo. Sextou em clima de Halloween, né? Tem muita gente que tá fantasiada. Ô, Vinícius, nem dá pra dizer que o esporte é Jason, né? Não, agora tem gente que passa o ano fantasiado, né, Vitor? Tem gente. Não precisa de máscara, é só o elástico, né? Não, é só dar uma olhada para a própria lataria, você já percebe aí. Mas, Vitor, nessa sexta-feira, 31 de outubro, o Sport concluiu hoje, né, pela manhã, no CT, a preparação para esse jogo complicado contra o Flamengo. Acontece já amanhã, 9 da noite, no Maracanã. E o Sport teve terça, quarta, quinta e hoje de preparação, já que segunda, terça, quarta, quinta e hoje. O Sport jogou sábado contra o Mirassol, perdeu em casa. Domingo, folga pro elenco. Segunda, reapresentação. Na segunda, o treino foi comandado pelo Daniel Paulista. E na terça, houve a negociação, a reunião, o acordo, o desligamento do Daniel. A partir daí, o César Lucena assumiu. Terça, quarta, quinta e sexta, sob o comando do César Lucena. E aí essa preparação encerrada. Agora à tarde a delegação terminou, o elenco terminou o treino. Aí foi para o momento, né, de alimentação, almoço. E agora à tarde a delegação pega o voo, né, inicia a logística rumo ao Rio de Janeiro para o jogo de amanhã. Ô Vinícius, e a escalação? A gente já tem aí o indicativo de como vai para campo o time, Vinícius? Vitor, eu ainda sigo apostando que não vai ter assim, grandes novidades, uma mudança aqui, outra ali. Eu acho que é normal de acontecer, até porque, apesar do César ter trabalhado muito próximo ao Daniel, cada um pensa de um jeito e cada um tem uma opção. É um detalhe que separa a titularidade de um atleta da reserva, né? E o César pode ter a visão para um atleta do elenco que não vinha tendo a oportunidade. Eu estava no banco e vinha entrando só no decorrer dos jogos, que na visão dele poderia ser titular, sem mexer muito. Vale lembrar, Vitor, que a tendência é que o Lucas Lima volte, já seja relacionado. Não creio, ou pode ser que não inicie como titular, mas vai estar entre os relacionados, a informação que a gente tem. Rivera, pelo feeling, não vai para o jogo, deve ficar para a partida do meio de semana que vem contra o Juventude na Ilha. E de fora, Mateuzinho suspenso e também o Zé Lucas, que está servindo a seleção brasileira sub-17. O provável Sport, Gabriel Vasconcelos. Aí já tem uma dúvida, aí vai entrar a dinâmica, né? A verdade do Zé do Carmo. Peso, altura e simpatia, Aderlan ou Matheus Alexandre. Zaga, Thierry ao lado do Ramon, na esquerda Luan Cândido. No meio campo, Rivera de fora, deve seguir. A tendência é que seja formada a dupla de volantes com Pedro Augusto e Lucas Cal. E aí, sem Lucas Lima, que a tendência, não quer dizer que é uma confirmação, ele não comece o jogo, não seja titular, aí Sérgio Oliveira deve ganhar uma sequência. No ataque, sem Mateuzinho, Barleta foi o escolhido no último jogo, mas quem escolheu foi Daniel Paulista. Então tem esse espaço para que o agora, mesmo que interino, mas comandante César, escolha um outro atleta para formar o trio de ataque com Romarinho e Derek. Barleta está na frente, mas tem Léo Pereira, por exemplo, como outra opção para o ataque. Ô Vinícius, alguma notícia lá do Rio de Janeiro, se o Flamengo vai jogar com a equipe principal, se tem desgaste no elenco, se tem jogador preservado, alguma informação do Flamengo? Veja, Vitor, na coletiva pós-classificação, né, depois do empate na última quarta fora de casa com o Racing, né, que terminou concretizando a classificação para a final do Flamengo, o Felipe Luiz, na coletiva, disse que vai colocar atletas que não estão atuando para retomar a confiança. Tem um mês à frente, né, até a final da Libertadores, e o Felipe Luiz tentando resgatar alguns atletas, e pelo menos foi a fala dele no pós-jogo. Aí você entrar no detalhe de quantos atletas vai ser, de se vai ter uma mudança muito grande, se vai ser um time totalmente reserva, é algo que a gente vai ter que aguardar um momento do jogo. Mas, por exemplo, no ataque, eu acredito, Vitor, que não vai ter nenhum dos titulares.
ou pelo menos os que foram titulares contra o Racing. O ataque do Flamengo pode ser formado por Michael, Wallace Ian, Bruno Henrique. O Flamengo pode ser formado por Michael, Wallace Ian, Bruno Henrique e Samuel Lino. O quarteto ofensivo pode ser esse. Nas laterais pode-se ter, ao invés do Varela na direita, Emerson Royal na esquerda. O Ayrton Lucas pode ganhar uma oportunidade no lugar do Alexandro. Na zaga, Danilo deve ter uma oportunidade. Aí vai se entender se vai formar a zaga com Léo Ortiz ou Léo Pereira. Dupla de volantes, que tem Pulgar e Jorginho como titulares, pode ser Everton Araújo e Saúl Nigues. Então vai se tendo essas ideias, mas a gente trazendo aí as opções que o Felipe Luiz tem, caso queira modificar bastante a equipe, até pontualmente. Mas hoje o banco do Flamengo é esse banco aí, mesmo assim você vê, né, Vitor, grandes nomes. É verdade. Ô Vinícius, o Sport vai jogar agora com o Flamengo e vai jogar também no dia 15. E aí os ingressos para esse jogo do dia 15, que é na Arena de Pernambuco, já estão à venda, não é isso? Já. Inclusive, Vitor, o Sport fez desde... Deixa eu ver se eu confirmar quando foi na semana passada, exatamente o dia. Mas foi não foi na semana passada, exatamente. O Sport já havia divulgado o cronograma de venda de ingressos para o jogo contra o Juventude, né? Inclusive fazendo casadinha para o jogo Juventude e Atlético Mineiro. Se torcedor também quiser garantir o ingresso ou os ingressos para os jogos da quarta e do sábado que vem, ele já pode e tem valor promocional. Mas ontem o Sport divulgou o cronograma da venda de ingressos para o jogo contra a equipe do Flamengo. Inclusive ontem às 18h30, às 6h30 da noite, deu início, né, a toda o acesso do torcedor, do sócio, né? E aí, de acordo com a categoria, gradativamente o Sport foi dando acesso ao seu torcedor para garantir o ingresso, tanto em termos de check-in, que o torcedor vai ter, né, Vitor, o sócio lá na arena, como também acesso à compra de mais ingressos, além daquele que o sócio tem direito. Aí vai ter promoção, Vitor, até o dia 13 de novembro, ou seja, a quinta-feira, antes do jogo. E os valores promocionais aí vão variar de 50 a 120 para o valor para o sócio, ou melhor, para o torcedor do esporte. Pro não sócio, quando esse valor deixar de ser o lote promocional, vai variar de 125 a 350. E aí a gente vai para o torcedor do Flamengo, que vai ficar no setor norte, tanto inferior quanto superior. O superior 250 inteira, 125 meia entrada, e no inferior R$300 a inteira, 150 meia entrada. Esses os valores praticados, bem salgados, né, para o torcedor do Flamengo. Resiliência. E é claro que eu estou usando essa palavra me referindo ao Sport, que amanhã enfrenta o Flamengo no Maracanã. Finalista da Copa Libertadores da América, Flamengo brigando taco a taco pelo título de campeão brasileiro. De novo, Flamengo com todas essas peças, jogadores grandiosos, é um elenco impressionante. A qualidade, a força ofensiva que o time do Flamengo tem. Me impressiona mais no Flamengo a força ofensiva do que a força defensiva. Tem um goleirão, que é o estrangeiro Rossi. Não que os demais jogadores de defesa sejam jogadores fracos, muito longe disso, são muito qualificados, mas eu acho que aquela partida contra o Racing, onde o Flamengo teve que se defender muito mais do que atacar, em alguns momentos se mostrou um time de uma certa forma vulnerável. O Racing teve boas oportunidades. Eu vejo que o Flamengo é muito mais forte ofensivamente, mas é exatamente aí onde vem um problema para o Sport. A diferença de qualidade é absurda, é muito distante o nível do Sport, que vai jogar a Série B no ano que vem, para o Flamengo, que está lutando pelo título de campeão brasileiro, pela qualidade individual que esses jogadores do Flamengo têm. Afora isso, existe uma exigência por parte da torcida do Flamengo, todas as vezes que enfrenta o Sport, que entre a 200 por hora, porque existe aquela coisa toda voltada para 1987. Então já é mais um ponto negativo para o Sport. Segundo, qualquer equipe no Campeonato Brasileiro que esteja brigando por alguma coisa, principalmente na parte de cima,
entra no campo de jogo com o mental voltado para a obrigação de ganhar do Lanterna. Então, Flamengo luta pelo título, Palmeiras pelo título, Cruzeiro pelo título, Bahia para ir para a Libertadores, Mirassol para ir para a Libertadores, como foi a rodada passada. Todos esses que brigam na parte de cima por alguma coisa, eu não digo na parte de baixo, porque se está na parte de baixo também não tem essa qualidade tão maior do que o Sport. Mas na parte de cima tem. Então, se eles brigam na parte de cima, é aquela velha coisa. Ó, para esse Lanterna aí a gente não pode perder ponto nem a pau. E os caras entram também com o psicológico voltado para essa situação. Então eu não vejo outra alternativa para esse jogo especificamente do que realmente a retranca. Não é nem o jogo reativo, gente. É jogar retrancado, é jogar fechado, é procurar fugir de um papel de humilhação que outros já passaram no campeonato. Se vier a acontecer, o Sport também não vai ser o único não. Porque o Vitória foi humilhado pelo Flamengo, o Fortaleza foi humilhado, o Juventude foi goleado. Foram equipes que tomaram 8-0, 6-0 e 5-0. Então foram placares assim extremamente impactantes. O Sport não seria o único, mas para que arriscar passar por isso? O vexame do Sport já está muito grande no campeonato, com essa pontuação pífia, com tantos jogos ruins que a torcida já teve que aguentar. Então, resiliência em aceitar o nível muito mais elevado do time adversário e jogar realmente na intenção de anular as maiores potencialidades que o Flamengo tenha da meia ofensiva para frente. As jogadas laterais, que também são muito fortes. É tudo muito forte no Flamengo quando eles atacam, quando a gente fala aqui de Campeonato Brasileiro e a nível sul-americano também. Inclusive, atestando isso, eles estão na final da Copa Libertadores da América. O César, que está assumindo essa bomba interinamente, precisa trazer à tona até algumas situações mais antigas no futebol. Se necessário for, um jogador para perseguir a criação do Arrascaeta no meio, se ele for jogar, porque também existe essa dúvida, que deve ser tirada logo, de quão forte o Flamengo vai em relação a utilizar titulares. Não tem jogo marcado de final de Libertadores ainda. Mas o Flamengo veio da Argentina, veio de um jogo muito exigente mental e fisicamente. É verdade, mas luta pelo título de campeão brasileiro. Então não se sabe o que é que o Felipe Luiz vai fazer. Se ele vai botar todo mundo na tora, a gente tem que continuar ganhando, mas mesmo que não bote na tora, e esse time, né, e os reservas do Flamengo, o nível dos caras é muito alto também. Então, obviamente que o Daniel vai ter esse jogo um tanto quanto escondido do Flamengo. Muita gente pode se perguntar agora, peraí, vai precisar esconder jogo do Sport? Não é isso. Mas ele pode segurar a escalação como todo treinador faz. E talvez só momentos antes da partida o Daniel saiba exatamente qual vai ser a escalação do Flamengo. Mas a partir desse momento, seja muito antes, seja uma hora antes, meia hora antes, é procurar... Daniel, não, desculpa, gente, César, ainda tô com o nome do Daniel na cabeça. César Lucena. A partir do momento que o César saiba, ele tem que trabalhar para anular as potencialidades do Flamengo. Vamos tentar surpreender. Vamos tentar agredir. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É um time que não conseguiu colocar o psicológico no lugar durante o campeonato inteiro. Aí a gente vai querer no jogo mais difícil do campeonato, que é agora que o Sport vai botar o psicológico no lugar. Faz algum sentido isso. Porque é o jogo mais difícil. Eu acho mais difícil enfrentar o Flamengo no Rio do que enfrentar o Palmeiras em São Paulo. Nesse Campeonato Brasileiro eu acho isso. Então, sendo assim, jogar contra o Flamengo na casa dele, na minha concepção, é o jogo mais difícil do campeonato todo. Aí vai ser bem nesse jogo que o Sport vai... agora os caras se organizaram, cabeça no lugar, psicológico tá ok. Acho muito difícil. Vai de novo com um time que tá muito cabisbaixo. Autoestima lá embaixo, confiança lá embaixo. Então, a resiliência, ela precisa estar acima de qualquer coisa. Vamos anular o Flamengo. Vamos jogar bem fechado, vamos transitar o meio de campo, vamos congestionar a entrada da área. Número de jogadores excessivos ali na frente. Porque tem muito jogador que toca curto na bola e rápido no time do Flamengo. Vamos evitar isso. Como é que evita isso? Diminuindo o espaço, tumultuando a entrada da área, para não haver aquela facilidade de tabela, porque os caras são muito habilidosos. O Arrascaeta toca rápido por baixo, dá totozinho por cima da elevação.
Então, não deixa ele trabalhar assim na entrada da área. Pode tocar a bola o quanto quiser. É o tipo do domínio improdutivo. Então, pode tocar, pode ficar com a bola o tempo que quiser. Mas na entrada da área, não. E na hora que recuperar a bola, não há muito o que fazer para criação. Aí precisa tentar colocar em ação um jogo reativo. É apostar muito numa noite inspirada do Derek para lançar a bola na correria dele, uma noite inspirada do Mateuzinho para tentar também apostar na correria dele, porque se tentar valorizar muito a posse de bola, o Sport perdendo a bola numa saída para o jogo, abre a defesa. Exatamente o que a gente está apelando aqui para que não aconteça. Eu não queria esse jogo, vamos chamar, entre aspas, meio que acovardado do Sport não, gente. O Sport, no Campeonato Brasileiro como um todo, eu gostaria muito do jogo reativo, sempre. Linhas um pouco mais baixas, mas quando recuperasse a posse de bola, sempre valorizando muito a posse de bola. Dava para ter feito isso contra a maioria dos times do campeonato. Infelizmente as coisas não andaram bem. Mas contra o Flamengo, eu não acho que dá nem para fazer isso. Contra o Flamengo é realmente jogo de retranca e jogo de ligação bola longa para o ataque. Na hora que recuperar a bola, na hora que roubar a bola do Flamengo, é tentar fazer ligação direta para o ataque, explorar a velocidade de quem estiver lá pela frente. É realmente uma partida que a gente não consegue visualizar muita coisa otimista. Eu escutava ontem o debate da rapaziada, nosso sempre otimista Zé do Carmo, apostando muito que não vai acontecer um massacre, e eu espero que ele esteja certo, mas nos simples resultados de uma partida de futebol, vitória de um, empate ou a derrota, não dá, sinceramente, para a gente visualizar uma outra situação que não seja de derrota do Sport dentro do Rio de Janeiro. Mas que essa derrota não seja uma derrota vergonhosa, que não seja uma derrota vexatória e que possa se casar um dia de inspiração defensiva do Sport com uma mentalidade diferente, com um tipo de incentivo diferente agora do técnico César Lucena, e torcer por uma noite também não muito inspirada do Flamengo, talvez uma noite de pouca inspiração, até de pouca doação dos jogadores, né, que de repente podem pensar, pô, acabamos de enfrentar o Racing na Argentina, estamos na final da Libertadores, jogar contra o Lanterna agora, um pouquinho de desmotivação dos caras, e espero que aconteça, para que não haja um resultado vergonhoso lá no Rio de Janeiro. Então, do jeito que eu comecei o comentário, eu fecho aqui. Não é bom para a torcida escutar, né, um comentário dessa forma, um tanto quanto pessimista, mas eu estou passando para vocês o que eu acho que é a realidade do time. Resiliência, muita marcação, linha baixa no jogo de amanhã, anulação dos principais jogadores do Flamengo. É essa a visão que o técnico César Lucena precisa pôr em prática na partida de amanhã.